né? Eu peço desculpa por ter demorado aí, foi questões aqui de configuração da máquina aqui. E aí, como eu estava conversando aí anteriormente, eu detectei lá no SCORM, né, que é o conteúdo de vocês, que existe mais tarefas, tem mais tarefas do que o que está lá no histórico de nota de vocês, entendeu? Aí você, por exemplo, vocês fazem muita tarefa e só tem 4 campos lá. Eu vou compartilhar a tela com vocês. Vou fazer o compartilhamento aqui. Aí vocês vão entender o que eu estou falando aqui. Só um minutinho. Choveu bastante, gente. De segunda Pronto. pra cá tá chovendo todo dia. Tá, tô compartilhando aí. Vocês estão conseguindo ver a tela? Eu voltei, viu? Botei por uns pingos aqui na cara. Por gentileza, gente, dá uma multada aí. Aí, umas 4 meses, 5 horas, eu levantei e eu olhava pro lado. Eu disse, meu Deus, como é que eu vou trabalhar desse jeito? Aí vesti a óculos aqui, quando pensei, não, a chuva acelerou. Eu disse, não teve. Vamos lá, gente. Aí quem for entrando aí, por gentileza, dá uma mutada aí e só fala na hora que tiver dúvida aí, que é para não atrapalhar o andamento aí da aula aqui. Então, pessoal, vocês estão vendo a tela aí, beleza? Então, vamos lá. Relembrando aqui, né, que a SAP, deixa eu ver quem ainda está no prazo, a SAP1, a extensão, ela acabou ontem. Isso, hoje é dia 1º, né? Dezembro, a extensão acabou ontem. Caso algum de vocês ainda não conseguiu entregar, se vocês quiserem, eu faço mais uma extensão da SAP1. Alguém que está presente aí vai precisar ou não? Mas se precisar, eu estendo mais o prazo aí. Aí, beleza. A SAP3, né, o normal dela finalizou dia 28, né, na segunda-feira, porém agora SAP2, olha, que é a atividade 3, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, que está escrito aqui, ó, atividade 5, até aqui em cima aqui, ó, em vez de ser atividade 4, né, e a atividade 3 é para ela só ter uma única tarefa, não é para ter duas. E eu vi que lá tem duas, realmente. Alguns alunos aí me questionaram e eu dei uma observada lá. Vai, professor, mas você é o professor, aí você não sabe o conteúdo que está lá. É o seguinte, eu tenho a experiência na parte aqui, né, da matéria de vocês. Porém, o conteúdo de vocês é um conteúdo que foi aplicado na vida real, ou seja, realmente aquilo é um cronograma de projeto, realmente aquilo foi a segunda tarefa, né? Foi um orçamento e realmente a atividade 3 foi aquela timeline, né? A timeline lá dos serviços, né? Então, é para ser só aquela tarefa, aquela outra, por isso que eu achei estranho, né? E aí eu vi que para você utilizar para você fazer aqueles cálculos, você tem que utilizar um programa, o Dialux, né? Eu confesso que eu já ouvi falar desse programa, porém eu ainda não havia utilizado. E daí, na hora que eu olhei no conteúdo, eu vi que estava gabarito. Até onde vocês aí comentou, né? Então, né, voltando aqui, o prazo, né, na hora que vocês entrar lá na 2, né, o prazo ele finaliza amanhã. Então amanhã ele acaba, né, meia-noite. Porém eu Ô, vou professor. dar. Sim, pois não, pode falar. Boa noite. Tá Sim, boa escutando noite. agora? Tô testando. Não, agora ficou ótimo. É justamente isso que a gente tá meio perdido nessa atividade 3, porque lá no documento de PDF lá que apresenta a atividade, o que é para ser feito,
Ele diz que lá, inclusive, além da 3, que na verdade é a 5, né? É, Ainda tem a 6. Só que lá isso. no AVA, ele diz que é para ser feito um programa de software e, Isso. e para ser presencial. Só, É, só que essa unidade minha curricular, pergunta, vocês no presencial, vocês utilizaram esse software lá no laboratório? é o que eu vou lhe dizer agora. Sim. Essa UC de projeto todinha, a gente não teve nenhum presencial sobre essas aulas, não. Nenhum presencial, não. Então vocês Nenhum. no AutoCAD. Nada. Quando o senhor começou a dar aula, dar UC de presencial, a gente estava tendo aula presencial da UC passada ainda, de acionamentos automatizados. E CLP. Ah, E CLP, entendi. a gente não teve nenhuma aula presencial. Ah, então eu vou observar isso. Então realmente vocês não foram no laboratório, né? Porque realmente era essa pergunta que eu queria fazer. Se você já tinha ido no laboratório, se o professor já tinha fornecido o desenho em AutoCAD. Por isso que está essa grande dificuldade aí do pessoal entregar as atividades. Eu acho que é justamente isso, porque muitas das pessoas, Uhum. eu mesmo, a gente usa do celular. E a gente É. tá com um computador, notebook ou alguma coisa assim lá no Senai. E a gente passou essa unidade curricular todinha sem ter uma aula presencial sobre nada do que a gente estudou aqui. Entendi, mas lá, vocês não têm um momento presencial lá, não? Não, tem sim, tem. Mas dessa unidade de desenho, a gente não teve nenhuma aula presencial, não. Ah, entendi. Não, é até bom você falar que eu vou passar essa demanda para o Teófilo, e aí para a gente poder atender vocês da melhor forma possível, né? Porque Aí, cobrar uma coisa que vocês não têm expertise, né? Que vocês é isso ainda que não têm. tá, é isso que tá enrolando, é isso. Por quê? A atividade pede para a gente fazer presencial com computador. Só que a gente não está tendo aula presencial. E como é que vai ser executada a atividade dessa vez? Bom, eu posso dar uma solução. Ó, e essa disciplina, como se diz, ela já está em cima, né? Ela vai finalizar, ó, segunda-feira próxima, né? Dia 5. Então, Então, mas assim, o que que eu estou pensando aqui para a gente aliar, né? Eu vou analisar direitinho aqui, inclusive essa atividade 5, né? A gente vai utilizar o restante do tempo aqui para nós juntos aqui vermos ela, mas eu já dei uma olhada prévia e nessa 3 aqui. A 5 eu tive acesso, eu até fui fazer o gabarito, mas eu achei estranho. Eu falei, uai, cadê o projeto, né? Eu preciso de um projeto. Esses projetos que eu estou mostrando para vocês são projetos que eu fiz, né? Que eu acompanhei nas empresas aí, né? Não foi nenhum tirado deles. é Então porque eu creio que assim uma das questões é que uma dessas, principalmente essas 5 aí, não, lá no conteúdo de vocês, aqui onde está 5, são 2 atividades. E na verdade, o aqui para professor, entrega é uma, entendeu? para fazer a questão do dimensionamento, a gente até Sim. estava tendo dúvida com o professor do presencial. Aí ele Uhum. questionou a gente como é que vai fazer um dimensionamento se a gente E então, mas ele falou produto, que tinha um AutoCAD lá no laboratório para vocês poderem fazer ou não? a gente teve Tem aula presencial, disponível lá? E entendeu? aí o A que gente eu, Mas no laboratório tem AutoCAD, falou professor. com ele por mensagem. que eu posso fazer nesse sentido aí? A atividade 3, essa da SAP2, ela ainda dá para fazer com o que a gente tem, né? A segunda Professor, atividade, assim, pois não, pode falar. professor, boa noite. Boa noite. Veja só, aí na grade, ela tá bem clara que a SAP 1 é 2 atividades, correto? Aí a Isso, gente, não, beleza. beleza. Vamos Fechado. matando, né? A SAP 2 também é uma atividade só.
Aham. E é uma planilha ali para você botar as cores ali dos dias trabalhados e tal. Isso, beleza. Né? Foi o que a gente Beleza, viu ontem. É. tranquilo. A gente não viu porque estava sem o link da aula. Ah, sim. Mas Ah, você beleza, é do... Mas do aí cabo. o link, a aula já está postada aí, tá bom? Beleza. Aí Aham. a grande questão aí é essa SAP 3, né? Mas o envio, se está na grade aí, é uma atividade só. Isso. E E aparece duas, não é? aparece, mas se você for ver a grade, você tem que se basear pela grade, onde vai ter a nota. É Aham. uma atividade. E é mais uma planilha, entendeu? Se você for lá na situação Não, nós de vamos agora aprendizagem, lá. pronto. Aí fala lá dessa planilha, que você vai colocar os dados lá, inclusive ela já dá alguns dados, e Uhum. você tem que fazer os cálculos dentro da planilha, e os cálculos que você utilizar, você tem que colocar abaixo da planilha, para o senhor Isso. saber como foi que a gente chegou no dominador, Uhum. Isso mesmo. entendeu? Pronto, a atividade 3 é basicamente essa, da SAP 3. Então, a Top 2 é uma, você está certo, realmente é uma. Isso, Esquece aquele gabarito que está lá. A gente vai ver isso. agora aqui. A gente vai navegar aqui, aí vocês vão ver aqui. Assim também é uma, né? Não é duas igual está aparecendo lá, né? Aí só para ficar registrado, ó, a 2, né? O prazo normal foi 28, né? E o prazo esse aqui de recuperação acaba amanhã. Mas não se preocupe, eu vou fazer uma extensão de prazo para vocês poderem, né? Quem ainda não conseguiu entregar, né? A SAP2, né? A que a gente fez juntos ontem aqui, né? E aí a 5 a gente vai observar agora, mas eu vou mostrar a 2 antes para vocês, né? Para quem não viu, quem ainda não entendeu, né? E a 5 finaliza, Ô, o professor, normal foi 30 e ela finaliza na segunda-feira. Mas caso vocês precisem, aí a gente vai ver como que ela vai poder ser feita. Se der para fazer ela sem a questão lá do projeto, beleza. Se não der, então aí eu pego e desconsidero ela, por exemplo, ou então eu passo, a gente faz uma outra atividade. Pode ser assim? É isso que eu ia professor, falar agora. Eu fosse o senhor, desconsiderava essa 3 e passava outra atividade pra gente. Ficava bem melhor. Sim, ou então eu Porque, posso dividir as duas notas, as duas, entendeu? pode ser. Se a turma concordar aí, por mim concordaria. Porque a gente tá muito complicado nessa 3. Porque é como o Everton falou. A gente não teve aula presencial nessa questão aí. E o Uhum. senhor tem que ajudar a gente. Então, assim, Eu o que eu... entendi. É porque vocês não tiveram acesso ainda ao AutoCAD ainda. Isso. ô, professor, Beleza. Vamos navegar nela lá. Sim, pode falar. nessa SAP 3 aí, essa atividade que precisa do AutoCAD pode ser descartado. Agora, a da parte da planilha aí, se o senhor quiser tirar, beleza. Mas ele dá ali os parâmetros, porque é para calcular justamente o quanto de cabo, de cabeamento, cabe em cada conduíte. Não, Então, dá para beleza. fazer, Dá para entendeu? fazer? Não, então vamos ver isso agora aqui, ó. Beleza. O pessoal aí, novamente, né, eu peço desculpa aí, que teve o pessoal do cabo aí que não conseguiu, o link não estava ativo ontem, né? Mas a aula de ontem, ela tá toda aqui, ó, na web aula 11 aqui, ó, projeto. Né? Então, a solução, né, ela tá aqui nessa aula aqui, né? Vamos lá. Deixa eu ver. Situações de aprendizagem, beleza. E tanto o que aparece aqui, o descritivo, né? Olha, aí, ó, tem a folha de resposta, né? E tem a SAP. Mas vamos lá no conteúdo, que é onde vocês baixam também o arquivo, ó. O 2. Que foi essa, né? Que a gente viu ontem, o cronograma. Ok. Peço da aula de ontem, né? Já fui direto nela aqui, né?
Agora, essa daqui, ela tem algumas coisas diferentes aqui. Aqui, ó, atividade 4. Ó. Olha só, é para usar esse Dialux. Eu até fiz uma pesquisa, baixei. Aí eu imaginei, tem uma simulação aqui, ó. Se eu não me engano, ela está em um desses slides aqui. Tem uma simulação aqui. Eu não me lembro. Deixa eu ver, curva fotométrica. Deixa eu ver, tarefa. Rapidão, gente. Deixa eu só achar aqui. Critérios. Dimensionamento. Ah, essa daqui, ó. Eu imaginei que o Dialux, né? Ele estaria aqui nessa. Olha, por exemplo. Aí você clica aqui, né? Aí imaginei, não, vai aparecer aqui lâmpada, né? Beleza, ó. Você joga aqui, ó. Aí, por exemplo, essa de recepção de matéria-prima. O ideal, essa daqui, ó. É porque esse tipo de luminária aqui, ó, por ele ser. Deixa eu até desenhar aqui em cima para vocês terem uma noção. Deixa eu diminuir a pena aqui, só para o desenho ficar bem fininho aqui, ó. Essa daqui, ó. Por exemplo, a lâmpada, essa daqui essa incandescente, essa outra aqui, ela é uma fonte de luz pontiforme. O que quer dizer isso? Quando a gente vai fazer o projeto, né, ele na mão, a gente pega, traça uma linha diagonal aqui, aí o AutoCAD, ele tem uma ferramenta lá que ele mostra o ponto médio, né? Aí, basicamente, você coloca a luminária aqui no meio, e esse tipo de luminária aqui, ele é um ponto, ela é omnidirecional, a luz aqui, ou seja, ela se espalha como se fosse um ponto. Já esse tipo de luminária aqui, ó, se eu pôr nesse ambiente aqui, ó, ainda bem que existe AutoCAD, né? Faz de conta que é reto, viu? Aí a luz, eu vou pegar aqui o oceano aqui, ó, ela se espalha desse modo aqui, ó. Quando ela não é pontiforme igual essa daqui, ela é reta aqui, ó, ela se espalha dessa maneira aqui, ó. Ou seja, o ponto de luz, ele você enxergar essa daqui de frente, né, como se você estivesse observando daqui, ó, ela espalha a luz dessa forma aqui, ó. Favorecendo o quê? Favorecendo o local de trabalho, né? Vamos supor que eu faço uma montagem manual aqui, eu já vi muitas empresas que, por exemplo, de máquinas e equipamentos de precisão, aí eu preciso aqui na bancada, né, fazer essa montagem, uma pré-montagem para levar para um local, né, o especialista vem aqui, aí ele precisa, né, dependendo da cor da lâmpada que ele precisa fazer essa visualização. Aí geralmente a gente utiliza esse tipo de luminária reta aqui, que ele foca no ponto de trabalho aqui. Vamos supor, tem uma bancada, a mesa aqui, né? E a iluminação ela vem direto aqui. Porque se ela fosse pontual aqui, ela vai em todas as direções. Ah, beleza. Mas aí você ainda tem um adicional que você tem refletores aqui, ó. Esses refletores, eles fazem esse direcionamento, levando todo o fluxo luminoso para o espaço de trabalho. Daí, quando eu vi isso daqui, eu pensei assim, ah, não, esse Dialux, ele está aqui, né? Porque esse tipo de programação aqui, né? Não sei se eu comentei com vocês, eu estou fazendo engenharia de software. E aí, isso daqui está parecendo que é um flash player aqui. Aí eu imaginei que o programa ele está rodando dentro dessa infraestrutura aqui. Porque aqui, nessa situação de aprendizagem, vocês têm um front-end. O que é o front-end? O front-end é a parte que vocês visualizam e aí o código que está rodando por baixo do HTML5 do navegador, né, juntamente com o programa que está embarcado, ele faz essa simulação. Aí eu naturalmente imaginei que era isso, né? Se você for aqui, ó,
eu ver, não, ela... Se você for aqui, deixa eu sair aqui. Você tem aqui, ó, um código-fonte aqui embaixo e você tem algumas chamadas, né? Por exemplo, se eu quero rodar um programa aqui, igual tem esse slide autônomo aqui, eu pego, faço o link numa máquina virtual, né? Essa máquina virtual, ela pega e roda o programa, né? Seja uma simulação, seja um desenho, ela roda aqui nativamente. Aí eu imaginei que fosse isso. Mas ao eu inspecionar aqui o código, eu vi que não era bem assim que estava acontecendo. Então, você simplesmente coloca a luminária aqui, ó. Você finaliza aqui, né? Você vem aqui, ó. Vamos supor. Aí aumente ou diminui a intensidade para o conforto visual, né? Aí você mexe aqui nessa barra, ó, no status aqui. Às vezes a área fica muito iluminada, né? Aí, clique nos objetos para não causar o ofuscamento. Beleza. Mas aí você pensa assim, não, então cadê? Como é que eu vou dimensionar essa aqui, ó. Você entendeu? Não apareceu igual naquela, lembra aquela simulação que a gente fez da primeira atividade, né? Que aí a gente colocava, né, o valor aqui, aí aparecia. Aquele sim estava rodando como se fosse uma planilha, né, do Excel. Aquele estava ok. Mas esse daqui, aí eu vi que ele não, como se diz, não estava levando a lugar nenhum. Eu até vi, né, que mostrou a parte inicial, né, a tela inicial do Dialux, mas eu procurei aqui e não vi deixa eu tirar aqui o código aqui, né? Aí eu não vi por exemplo, ó, você vem aqui na navegação, né? Aí eu pensei, não, vai aparecer, né, é que, né, ó, tem que ter o levantamento, a inclusão do ambiente, aqui os pontos que a gente tem que observar, né? Mas até então, até finalizar aqui, ó, já está perto do slide 56, realmente não tem nenhum link ou hiperlink que vá para essa simulação. Então, aí por isso que só vamos considerar só essa primeira tarefa aqui, tá ok? Ó? A atividade 3. Que foi essa que a gente observou ontem, né? Eu não vou entrar nela novamente, né? Para a gente não repetir. Vamos focar na outra. Então, é só essa atividade, tá ok, gente? Porque na hora que aparece a atividade 4, olha só, eu vou baixar ela aqui, ó. Aqui, ó, tá aparecendo, ó, 10, né? 759. Vamos lá, deixa eu ver se o download já tá aberto aqui. Ok, isso daqui, ó. 10. Trair aqui. Professor, Sim, pois não, pode falar. boa noite. Desculpa incomodar a aula aí, é só uma informação Não, só. pode falar. É rapidinho. É porque eu tô com a segunda parte da tarefa Sapinho, a A parte 2? Sim. Então que eu fui postar lá, não tinha como postar mais não tem como entrar mais não. Eu queria que o senhor desse uma olhada aí, pra eu postar essa 2, é a parte aqui. 2 ou é a 1 que você tá falando? Ah, não tem a Sapinho que é a 1 e a 2? Aí eu mandei Sim. só um que foi. Aí ficou Ah, é faltando um. porque ela... Não, eu vou fazer o seguinte, igual eu falei no início da aula. Eu vou dar uma extensão a mais aqui para vocês, tá bom? Para você poder postar ela, tá ok? Para eu fazer a correção. Tá bom, tá bom. Eu já tô com Beleza? ela pronta. Só porque Tá, lá não não tem assim, como. se hoje eu não pôr a extensão lá, mas até amanhã a extensão já vai estar colocada, aí você vai poder upar, tá bom? Tá bom, tá bom. Só isso. É Obrigado, porque viu? realmente foi dia 30. Foi ontem, né, que ela finalizou, foi até às 11h59. É, só Então, que gente, assim, pois não.
na minha coisa, no meu negócio do AVA lá, e teve um problema lá que a UC do projeto elétrico saiu o meu e saiu da eu. Aí entrei em contato lá com a escola, tudo, aí esperei reembolsar. Aí quando esperei colocar de novo. Aí quando colocou, no dia que colocou, eu tava no trabalho, não teve como fazer a tarefa, depois foi que colocou. Aí por isso que eu me atrasei um pouco, entendeu? Ah, sim. Não, mas não tem problema não. Eu vou Saiu fazer. É porque o esse pessoal projeto elétrico começou a aí. me pedir a extensão, né? Aí eu pensei, bom, eu vou estender a todos, né? Para dar oportunidade, né? Eu tô vendo que vocês estão empenhados, né? Vocês estão querendo entregar, né? Então aqui, ó, pessoal, aqui, ó, Eu essa faço, atividade já. 4 na 2 aqui não precisa entregar aqui, ó. Que tá aqui, ó, olha, ó, atividade 4, ó, dimensionar um sistema de iluminação industrial utilizando software específico. E assim como o colega aí comentou, né? Isso daqui, ele tá com. É porque assim, existem as. É porque tem vários tipos de turma de técnico, né? Tem os técnicos que tem aula todos os dias, né? De segunda a sexta, e tem a parte EAD, né? E tem as turmas que tem as aulas presenciais no sábado, e os encontros EAD, eles são geralmente à noite, né? Tem esses dois tipos de turma. E nesses dois tipos de turma, nos encontros presenciais, seja ele no sábado, ou seja ele ou o dia inteiro, ou na parte da manhã, ou na parte da tarde, ou à noite, né? Aí, dependendo da localidade do Senai e da região, né? Quando existe a tarefa do presencial e existe a tarefa do EAD. E essa daqui, ela tá com cara de tarefa do presencial, ó. Porque tem que utilizar o software, né? Que vocês não têm a obrigação de ter esse software, né? Você tem acesso quando você trabalha no escritório, né? Ou quando você tem aquela versão de estudante, né? Mas aqui o ideal seria vocês fazer ela presencial, que aí o professor ele discute, né? Já o projeto pronto, ou o simulador tivesse rodando no front-end aqui, né? E eu procurei aqui e vi que ele não está rodando no front-end aqui na página aqui no navegador. Então essa daqui, ó, esquece, gente. Não precisa entregar essa daqui. E aí o que que eu vou fazer? Eu vou levar ela para o Theo e aí ele vai me dar direção, né? Vai até perguntar, né? Ele vai conversar com o pessoal daí, né? Do presencial, para vocês terem esse momento, né? Utilizando esse material ou outro que o Senai de vocês, a unidade de vocês tiver, né? Para vocês terem essa experiência de ir pegar um projeto, porque tem alguns de vocês que pode ser que já trabalham na área, né? Que já têm o conhecimento, e tem outros que não trabalham na área, né? Ou seja, o sistema de ensino, né, de uma escola e eu estou falando do Senai, ele parte do pressuposto que ele parte do pressuposto que vocês não conhecem, ou seja, ele vai criar, né, as situações de aprendizagem para vocês adquirirem a competência. Então, essa atividade aqui, ela é ideal para vocês fazerem ela presencialmente, tá ok? Então, essa daqui não precisa. E só para ficar registrado, ó, lembre aí, ó, tá no slide, ó, do SAP2, slide 54 de 56, que seria a segunda atividade do SA2, né? Então, nós só temos uma atividade do SA2, que é essa daqui, ó, voltando aqui, ó, que é tida como atividade 3, que eu vi que já alguns já entregaram ela. Beleza? Agora vamos lá para 3, que eu acredito que ainda dá tempo da gente falar sobre ela. Beleza? Para eu não confundir aqui, eu vou até apagar ela aqui, ó. Eu fecho. É tanto arquivo que aparece aqui, é porque eu fui fazendo a pasta aqui das correções de vocês. Então, atividade 4 não vai ter. Já está registrada aqui. Deixa eu apagar ela.
a pasta dela para eu não confundir com a próxima, quando a gente entrar na SAP3. Beleza. Agora vamos sair da situação de aprendizagem, né? Vamos voltar lá para o conteúdo do curso. E tem 2 lugares onde a SAP fica, né? A tarefa de vocês. Tem aqui onde é o conteúdo do curso e tem aqui onde é a situação de aprendizagem, que vocês vão nesse link aqui de cima, aqui, ó, no descritivo. Aí, ó. E tanto é, ó, que no descritivo, olha só. Aí mostra. Atividade 3, SAP1. Elaborar o cronograma, aí, 4. Olha, ó, tá aqui, ó, presencial, igual o colega falou aí, ó. Ó, isso aqui no AVA, beleza, né? O AVA, quando fala AVA, né? É na web, né? Comigo aqui. Essa daqui é presencial. Isso mesmo. Então, ó, aqui. Aí, ó, tanto que tem a folha, né? O Excel, igual o colega falou aí, ó. E tem a planilha, né? E a folha para você pegar da planilha e colar nela. Mas vamos lá pelo esse conteúdo aqui, que esse conteúdo, o fundamental no plano do curso é que vocês acessem ele, né? Que aí é que vocês vão ver, é que vão desenhar situações de aprendizagem aqui. Ó, SAP3. Aí, ó, atividade 5. Já vamos direto para o slide dela lá, ó. E é a mesma coisa daquele outro lado, do que eu mostrei agora há pouco para você. Ah, já está aqui na pasta, vamos lá. Download. A gente não confundir, deixa eu tirar isso aqui. Alguma reação, outro personagem, né? Você usa ali do estado, então aí, o que acontece? Nós temos aqui uma atividade. Ah, entendi o que o colega falou aí. Mas vocês têm mais outro arquivo que vocês recebem, não é? Ou não? É isso mesmo, ó. Aí, ó, dimensionar o leito para acomodar os cabos, né? Aí quando fala leito, né? É uma eletrocalha, aí pode ser uma eletrocalha metálica, pode ser uma de concreto armado, ou isso, é concreto armado mesmo. Com envelope, lembra que eu falei uma possibilidade? Que você tem aqui, eu vou tentar desenhar em perspectiva aqui. Você tem aqui o chão, a calçada, né, por exemplo. E aí você vai instalar um leito de cabo subterrâneo aqui. Aí geralmente é uma eletrocalha aqui, ó. Ela fica afundada aqui, ó. Quando é subterrâneo, né? Aí é igual eu falei, aí tem umas que você tem que pôr um envelope. Porque às vezes o pessoal faz uma obra aqui, né? E começa a quebrar. A primeira coisa que faz é quebrar esse piso, essa parte que tá aqui, né? Essa alvenaria aqui. E aí você tem você põe esse envelope, que é essa caixa de concreto. E aí ela tem a coloração, né? A clássica lá, né? Uma parte preta, uma parte amarela aqui, ó, preto e amarelo. Igual a gente vê em estacionamento, né?
Então, aqui, ó, você vai dimensionar o leito para acomodar todos os cabos de força da tabela 1 aqui. E aqui, ó, tá o quê? A bitola. Aí, ó, um cabo, né? Com essa a bitola, porque tem muitas concessionárias que tem, eles falam lá, cabo 4, tem o cabo meio, cabo 2, aí tem 1 e 1/4, né? É maior canseira. Se eu não me engano, eu tenho ele aqui, só para vocês verem, vou tirar aqui, vocês entenderam o que eu estou falando desse cabeamento aqui. Ele está na NTC 06. Eu não sei na de vocês em qual Disnor que ele está. Se eu não me engano, é na 06 aqui. Já que eu encontro rapidamente aqui. Existe uma tabela de dimensionamento. Aqui, ó. Aí é lógico que esse aqui, eles não são cabos que vão ser instalados em uma instalação interna. Aqui ele está falando de cabos de instalação interna. Mas só para vocês entenderem a nomenclatura. Olha, ó. Deixa eu pôr ela mais alta aqui, ó. Aí, ó. Aqui ele está falando flash, a distância entre um poste e outro aqui. Esse flash de montagem, ou vão, é isso aqui, ó. Por exemplo. Isso daqui é para redistribuição, mas eu só estou fazendo um paralelo com vocês, ó. Opa, deixa eu mudar a cor, né? Porque aí, essa cor aqui não adianta. Vamos supor, você tem um poste aqui, poste duplo T. Aí você tem outro poste duplo T aqui, ó. Aí a distância entre eles aqui é o vão. E daí você tem as flechas, por exemplo, de uma estrutura para outra aqui. Você não vai esticar ele igual tá esticando o violão. Ele tem uma certa barriga ou flecha aqui. E é isso que eles estão falando, ó. Aí tem os vãos de 600 metros, 580, 560 e por aí vai, né? E aí você tem, ó, o cabo, tá aqui, ó, cabo básico 4 AWG. Esse 4 AWG, ele tá falando em relativo a uma bitola, né? Só que a bitola que nós conhecemos do predial e do industrial é essa aqui, ó. É o que tá aparecendo na tarefa de vocês aí, ó. Aí, ó, dados do cabo de força, né? Aí tem o diâmetro externo. Aí aqui a capacidade de cabos nesse leito, né? Só o que está lá no livro de vocês. Vamos supor, aqui nós temos o leito, né? A gente está vendo a visão frontal, né? Lá em desenho técnico. Vocês viram o desenho técnico? Eu acho que provavelmente vocês já viram o desenho técnico. Sim, sim. Aí você tem a visão frontal, né? Do leito lá. A visão superior, aí às vezes tem uma visão lateral, mas no caso de calhas, né? Acho que nem precisa. Você tem as linhas de chamada aqui, né? Que aí lá na régua paralela, né? Você utiliza. Você tem as vistas, né? Então, com a vista frontal aqui, ó, falando que esse cabo, esse bitola 50, que tem esse diâmetro, aí você tem quando fala cabo, você tem o fio, que é apenas um condutor, aqui é a seção transversal, e você tem a seção transversal de um cabo. O cabo basicamente é o quê? Dentro do diâmetro que o fio equivalente dele tem, você teria vários fios aqui, ou seja, a união de vários fios, você tem um cabo. O cabo é uma seção transversal, é o que o pessoal chama de rígida, né? Não, o fio, desculpa, ó, eu até me confundo. Esse aqui é o fio, você tem apenas um condutor. Quando é o cabo, quando a gente fala de cabo,
A gente não está falando do exército, a gente está falando o quê? De vários fios. Então, esse condutor aqui, ó, esse é o bitola 50, bitola 70. Aí e geralmente para instalações internas, ele tem o condutor e ele tem uma capa de proteção, seja para o fio, seja para o cabo aqui. Aí ele está falando aí tem o diâmetro externo, que é essa parte aqui da capa condutor, ou da capa isolante, tanto do fio quanto do cabo. É isso que ele está falando aqui, ó. E isso aqui é a capacidade, né? É igual eu mostrei aquela tabela para vocês. Tem a tabela de capacidade corrente, né? Para 2 condutores carregados, quando a gente fala de circuito monofásico, ou 3 carregados, né? Com o circuito trifásico. Aí, ó, total de condutores nesse leito. Lá no livro de vocês, tem de projeto industrial, tem até uns desenhos melhor que esse que eu estou fazendo aqui. E aí, então quer dizer que 4 condutores desses, eles cabem nesse leito de cabos, né, nessa eletrocalha, ou então você tem a capacidade também, que está lá na NBR 5410, lembra que eu mostrei? Você tem um eletroduto, aí nesse eletroduto, aí lá fala, né, aí tem tipo A, tipo B, a capacidade que cabe neles aqui. Então tá falando, ó, são circuitos de baixa tensão ou sinal, adotar uma taxa de ocupação máxima da área útil de leito, ó, de 80%, ou seja, adota uma reserva mínima de 20%. Por quê? Porque se eu colocar mais do que o que está falando na tabela, mais, né, no leito de nesse leito aqui, haja, né, eu não sei se algum de vocês aí já foi instalador aí, o pessoal utiliza geralmente detergente, principalmente o pessoal aí de TV a cabo, né? Eu já vi em vários condomínios aí, eles colocam detergente na tubulação para poder os cabos passar mais. E aí eles misturam, eu já vi misturar energia. Você não pode, por exemplo, pôr telecomunicação aqui, um cabo de telecomunicação aqui e outro de energia aqui próximo, né? Tem uma distância mínima, onde você tem um leito de cabos de força e uma distância, né, para um leito de telecomunicação, né? Aí tem os de telecomunicação metálica, existe o de telecomunicação com fibra ótica e por aí vai. Então aqui, ó, são os dados, é a capacidade de cabos dessa bitola aqui, ó. Tem a bitola 50, bitola 70, 95, 120, 35, 10. Aqui aumentou. Então, com esses dados aqui, vocês vão poder aplicar nessa tabela aqui. Então, aí adotar os leitos padrões com altura 150 milímetros, ou seja, dá 15 centímetros. Se a gente for fazer mudar aqui o mili, ó, milímetro, o mili aqui é 10 elevado a menos 3, né? Então é 150 vezes 10 a menos 3 metros. Se eu diminuir o número aqui, ou seja, a vírgula, no sentido de diminuir, ó, de 150 passar para 15, quando eu diminuo o número aqui, eu aumento o expoente. Se eu diminuir uma casa aqui para 15, eu aumento em uma unidade aqui, ó, menos 3 mais 1 vai dar menos 2, e menos 2 é centímetro, né? Então é 15 centímetros. Essa é a maneira prática e rápida para você converter as dimensões de milímetro para centímetro. Então, aqui, ó, adotar os leitos padronizados com altura de 15 centímetros, olha aí. E largura, tá tudo em milímetro, né? Ou seja, larguras de 20 centímetros, 30, 40, 50 ou 60 centímetros. Aí, adotar a taxa de ocupação
A taxa de ocupação está aqui nesse lado da tabela aqui, ó. O que mais? O que mais a gente pode observar aqui? Observe, ó, aí pode ser utilizada uma planilha no formato abaixo, né? E essa planilha que vem junto aqui. Aparentemente no SCORM aqui, ó, eu baixando direto do SCORM, ela só veio só o descritivo da situação de aprendizagem. E lá na SAP tem a planilha que vocês vão aplicar aqui. Aí, ó, a bitola, aí vocês colocam a bitola aqui do cabo. Ó, o diâmetro externo tá aqui, ó, na tabela, ó. Diâmetro externo. A seção que vocês vão aplicar e as bandejas aqui, ó, de 20 centímetros. Quando, geralmente, até aqui, ó, né, nas NBRs aqui, ó. Deixa eu encontrar aqui. Tudo quanto é medida aqui, ó, por exemplo. Ó, esse desenho aqui, ó. Isso aqui é um exemplo de uma rede, né? Eu tenho o secundário, que é a baixa tensão. É o famoso 220 volts, né? Ou 127, né? Aqui é a baixa tensão e aqui é a média tensão. Aqui é onde tem ou 127 ou 220. E aqui eu tenho por fase aqui, a famosa a 13.8, que o pessoal chama, né? Eu tenho 7.965 volts aqui. E aí, lembrando lá da eletricidade, né? Quanto maior o nível de tensão no cabo passante, eu vou ter um campo eletromagnético em volta, né? A chamada, o pessoal chama a regra da mão direita, né? Não tem a regra da mão direita? O dedão é o quê? O dedão é a corrente, né? O sentido da corrente, quando é alternado, né? Vai para um lado e vai para o outro. É o sentido da corrente no cabo, e os outros dedos aqui é o campo a densidade, não é nem o campo, é a densidade de campo magnético que é gerado quando eu potencializo esse condutor, né? Aqui, ó. Então, ó, como vamos supor que aqui é o 220, né? Então, vai ser esse campo eletromagnético em volta, ele vai ser superficial, né? Quase que a gente não vê. Praticamente, ele vai se limitar à superfície externa do condutor aqui. Já nesse daqui, que o individual, eu tenho aproximadamente 7.000. Olha a diferença, né? Aqui, se for aqui Enel distribuição, e aí, pelo menos eu conheço a tensão de Recife, Olinda, né? Lá é 220. Eu não sei na região de cada um de vocês aí, né? Então, a fase é 220 volts. Olha só. De 228 saltou para 7.965 volts. Aí, o campo eletromagnético, ele é muito maior. A densidade de campo vai ser muito maior. Então, eu vou ter o quê? Distâncias características de projeto que devem ser aplicadas. Aí essas linhas aqui, ó, ela está querendo dizer, ó, quando eu não tenho a unidade de medida, é porque está em milímetros. 800, aqui o que ele... Vamos puxar a capivara disso aqui, ó. Aqui ele está querendo dizer que são a distância entre a BT, a baixa tensão, e a MT, tem gente que chama de alta tensão, né? Mas é o nível de média tensão. Onde essa fase aqui, essa daqui é do padrão da rede 13.8. É chamada 13.8 kV. Por que eu chamo de 13.8? Por exemplo, tem uma configuração aqui, você tem a fase, você tem vai estar mais ou menos aqui o outro isolador de pino, ó. Aí vai ter
nesse tipo de arquitetura que vai estar mais longe. Essa daqui é chamada de fase do meio. Essa daqui é chamada de a mais próxima da do meio. E essa é a mais longe da do meio. Apesar dela não estar no meio, que esse tipo de configuração é a configuração normal, né? Aí normal tem a 1, tem a 2, tem a 3 e tem a 4. Então, cada um desses tem 7.965 volts. Se você pegar os 7.975 volts vezes a raiz de 3, ele vai dar os 13.000, vai dar aproximadamente 13,8. E o 13,8, igual eu falei em aulas anteriores, é a rede, ela é projetada para 15 kV, só que a tensão de linha, né? Tensão de linha é quando eu falo entre uma fase e outra. Ou entre, vamos supor que aqui é o lado da rua, né? Quando é o lado da rua, que é a fase A, aqui é a fase B e aqui é a fase C. Então, a tensão entre duas fases, eu chamo de tensão de linha. Aí a tensão de linha efetiva da configuração da rede é a famosa 13,8 kV. Mas individualmente ela tem 7.965. Aí existe a outra rede que é essa daqui, ó. E aí na prática ela tem 34,5 kV. De projeto, ela tem 36, ela suporta 36,2, tensão de linha entre uma fase e outra, mas na prática ela tem 34,5 kV. Lembra que eu falei? Todo projeto elétrico, ele é pautado no superdimensionamento. Você dimensionar mais do que o sistema, as cargas, né? Ou seja, os equipamentos que eu vou ancorar nesse barramento. Então, essa daqui é. E se não me falha a memória, aqui a tensão de fase para essa rede aqui é aproximadamente 19.000 e pouco. 19,8. Tem que fazer a conta, mas é mais ou menos isso. A tensão de fase. Então, cada uma ela tem um campo. Quanto maior a tensão, é diretamente proporcional. Quanto maior a tensão, maior a influência do campo eletromagnético. Então, o que o projetista faz? O projetista, ele coloca as distâncias padrão. Então, essa daqui é a distância padrão, ó, a linha de chamada, ó, você pega a linha de chamada aqui, ó, é a distância padrão da BT até o centro do cabo aqui, a distância vertical, né, de uma rede MT, média tensão. Então, essa distância aqui é 800 milímetros. Quando não tem unidade de medida, quando eu falo de distâncias, é milímetro. E a gente viu que 800 milímetros dá 80 centímetros. Então, essa é a distância de uma BT para uma MT, a mínima é de 80 centímetros. Já para a rede de 34,5, que está aqui falando 36, né? É 1 metro, ou seja, 1.000 milímetros. Agora, ó, aqui é o comparativo, essa linha de chamada, já é o comparativo entre uma de média tensão e outra de média tensão, que tem um campo eletromagnético maior aqui, ó. Tá vendo que a distância também, a padrão a distância. Quando fala distância padrão, ele está querendo dizer uma distância de segurança. E de segurança por quê? Porque se ela ficar abaixo desse nível, por exemplo, 70, 60 centímetros, o que pode ocorrer? Uma formação de diferença de potencial entre essas fases. O que pode incorrer, principalmente na rede de média tensão, em um arco elétrico. Na chispa, né, que o pessoal chama, né, na faísca, no fogo. Então, essas distâncias mínimas de projeto, ela tem que ser aplicadas pelo pessoal da instalação, pelo pessoal de projeto. Ele deve observar a norma e fazer, quando da montagem, né? Aí aqui você tem também as tabelas de material. Voltando aqui, ó, saindo. Você, em algumas dessas aqui, você tem a lista de material também. Por exemplo, ó. Isso daqui é uma ancoragem. Aqui, ó.
essa rede é chamada a Rural Zone, a U2, essa que é chamada de U2 aqui. Você tem o desenho técnico, né? Vista frontal, vista superior, e você tem logo abaixo a lista de material, né? Semelhante à lista de material da tarefa de vocês. Só que é uma lista de material dedicadas ao quê? Dedicadas à capacidade de cabos que é suportado e a aplicação dele na planilha aqui. Ó, vamos lá, ó. Aí, ó, dimensionar, depois que eu... Aí, ó, dimensionamento de leitos, ela trocar de uma bandeja. Então, você vai arbitrar aqui uma bitola. Essa que é a proposta aqui, né? Pelo que eu estou entendendo aqui. Arbitrar, que eu falo, é no sentido, você vai escolher uma dessas bitolas aqui. E dentro desses parâmetros aqui, ó, diâmetro externo, se eu arbitrei que eu quero pôr esse cabo aqui, ó, de 120. Então, quem que vai ser o diâmetro externo dele aqui, ó? 21,3. Qual que é a seção em milímetros quadrados aqui, né? A capacidade, né? Olha, ó, total de condutores no leito. A capacidade, cadê? Ó, está aqui na frente. Qual que é a seção? A seção é 120. A seção é 120, a capacidade é 4. Então, deixa eu ver se dá para editar aqui. Dá. Por exemplo, ó, escolhi o 120 aqui, ó. A seção é 120. Total de condutores do de 120 é 4. Diâmetro externo, 21,3. E por aí vai. Ou seja, eu arbitrei que é a bitola de 120. Aí, que eletrocalha que vai ser? Deixa eu ver se tá aqui o... Deixa eu ver, dados do cabo de sinal. Aqui é de força, ó. Lembrando, eu esqueci de falar isso. Isso aqui é o quê? Cabos de energia, né? Basicamente, quando fala força, energia. Quando fala de sinal, é cabos de telecomunicação. Também tem o cabo coaxial, que ele serve tanto para telecomunicação quanto para o CAT-TV, né? Não só o CFTV, como sinais de TV a cabo. O pessoal utiliza o roteador surfboard, né? A NET Claro utiliza bastante. Eu também já vi da Vivo. A seção total em milímetros. Aí essa seção total em milímetros aqui por exemplo, cabe 4 condutores, né, nesse leito aqui. Então, o total de seção aplicadas a ele, né, eu vou pegar o quê? São 4 cabos, né? Então, vai ser o 120 milímetros vezes 4. O fator de reserva, aí você tem que calcular, né? Igual o colega falou aí, né? Você tem que calcular qual que é o 20% para esse cabeamento. Tem também o cálculo lá da taxa de ocupação, ok. A seção mínima do leito, que no caso for arbitrada aqui, né, que eu peguei como exemplo é de 120. Altura útil do leito, é igual eu desenhei aqui, né? Você tem a altura... Eu fiz uma simulação aqui. Amanhã eu vou fazer uma simulação dele, fazer um todo aqui, né? A gente fazendo aquele na mão aqui agora na tora, né? O tempo é reduzido. Mas, ó, quando fala dessas altura útil, largura, né?
Tem a eletrocalha aqui, né? Tem a altura útil definida. Não me falha a memória. Aí tem a largura, né? A largura... Ou sim, pois não, pode falar. No caso da altura, ele já pede lá para manter 150 como padrão, né? Ah, é isso que está lá na configuração? Isso, na É porque... atividade aí. Ah, sim. Ah, deixa eu... Adotar leitos padronizados com altura de 150 milímetros. Pô, aí sim. É porque... Desculpa aqui, é porque a mesa digitalizadora e o mouse deram conflito aqui, aí o trem ficou... É por isso que ficou tremendo aí. Aí, ó, dimensionar os eletrodutos. Esses circuitos de força aqui, ó. Só que teve uma pessoa que entrou e eu ia adicionar ela saiu. Tá aqui na reunião, eu vou mandar o link lá da gravação. Beleza? Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma simulação dele. E, ó, por exemplo, e eu vi que é diferente, ó, só aparece um arquivo aqui, ó. Quando a gente teletransporta para conteúdos, a gente vai para conteúdo, né? A gente volta aqui, ó, para o SAP. Aí, ó, aparece não só a descrição, né? Mas as duas folhas aqui. Então, o ideal é que vocês era para na simulação no conteúdo do curso tá igual a essa daqui, ó. Eu tô vendo que tá diferente. Aí eu vou dar uma olhadinha para ver se é essa folha mesmo. É para ser, né? É a que tá na planilha aí. É a que tá, né? Ah, não, então. Depois eu vou ter que apagar tudo isso aqui, porque senão vai ficar... É, essa mesma, ó. Folha de resposta, atividade. Aí vocês estão vendo? Aquela é só... Ela dá os parâmetros aí em cima e a planilha fica na parte de baixo. Isso. Aí aqui, ó. Ah, aí essa daqui, ó. É igual eu falei, né? Sugiro vocês até transportar esse. Eu vou fazer a minha aqui. Até para eu poder corrigir, né? Vou fazer a minha. Sugiro que vocês transportem o dado. Tudo aqui, ó. E realmente, ó, tá, ó. Seção nominal, diâmetro. Deixa eu só ver se tá igualzinho. Porque se tiver diferente, aí eu vou ter que considerar outra coisa para vocês. É, não, tá certo. Ok. Então, vocês vão pegar esses circuitos aqui, com esses dados aqui, ó, diâmetro externo, número de cabos aqui, e aí tem os padrões, deixa eu ver. Coloque aqui, mas se possível, entregue eles nessa planilha aí. Aí quem quiser pode converter para PDF, ou então colocar esse arquivo mesmo, beleza? Aí essa taxa de ocupação, não sei se aí está dizendo que é para seguir a da norma 5410. Isso, lá na 5410 tem deixa eu ver, acho que até tá aberto com ela aqui, ó. Quer ver, ó. É porque ela tem várias tabelas. Vai, sumiu? Vai, sumiu. Tem algo errado que não está correto aqui, pessoal. Só um minutinho.
Mas simplesmente apagou aqui. Não, foi mal, gente. Sumiu. Não, apagou aqui. Quem será? Deixa eu ver, normas. Quem será? 5419. 5410. Vai ser comparação. Vai que, né? Talvez seja essa. Um minuto. Deixa eu ver, taxa. Ocupação. Se eu não me engano, vai da tabela 34. Eu sei que ela tá aqui, gente. Vai, tá falando que não tá, mas como se diz, o método de escaneamento é competência. Tem uma dessas tabelas aqui que mostra mas essa taxa de ocupação, ela no livro de vocês, no material de vocês tem, tá bom? É, já tem a tabela lá. Se não me falha a memória, eu vi lá. Beleza, pessoal? Aí a questão lá do Dialux não precisa fazer. Estamos entendidos? Você não vai pegar sua frente, não? Ah, é? Beleza, pessoal? Certo. Sim, pois não, eu quis fazer uma pergunta. Você já tinha feito? Não, já tinha falado já. Ok. Ah, sim. Não, beleza. Não, então tá bom, pessoal. Vamos encerrar aqui. Eu já vou deixar o pano aqui já para eu copiar o arquivo e poder passar o mais rápido para vocês, tá bom? E aí eu vou fazer a extensão lá, tá? De prazo da SAP1, tá bom? Para quem não conseguiu ainda fazer. Beleza? Então Ô, vamos professor, a gente vai encerrar. responder a planilha baseada naquele formulário que já está ali, né? Do Word, né? Ok, Isso. obrigado. Para a gravação aqui.